Eu sou Carlos Fernandes, sou advogado na região do Sudoeste do Paraná, moro em Francisco Beltrão, onde tenho meu escritório desde janeiro de 1994, então já estou passando um bom tempo como advogado. Eu me formei em 94 na faculdade da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Na época, ela era uma das melhores, a segunda melhor do país. E ela me deu uma bagagem muito interessante, muito capaz de a gente trazer esse conhecimento com propriedade. E o inventário é tão ruim, mas tão ruim, que ele começa com a morte de uma pessoa. E todos nós estamos mortos, é só esperar o tempo passar. E o importante é a gente observar que nessa relação de inventário que se tem quando as pessoas não fazem a organização do patrimônio, a sua programação futura, elas não sabem que seu filho não vai receber 100% do seu patrimônio como herança, quando você não estiver mais aqui com ele, com eles. Você tem filhos, quem sabe até netos. Você tem patrimônio, você trabalhou duro uma vida inteira para conseguir esse patrimônio, você trabalhou mais do que precisava com o objetivo de deixar alguma coisa para os seus filhos, para os seus descendentes, para os seus netos. Você não se conforma que o fruto desse trabalho fique para governo, advogados, cartórios, despachantes e outros agregados que estão por aí? Então, se você respondeu sim para pelo menos três dessas perguntas, se você respondeu mentalmente sim, pelo menos para três dessas perguntas, nós vamos compreender por que evitar o inventário. Por que você deve usar de todas as forças para você evitar o inventário. Porque você vai estar praticando um ato de amor para com os seus filhos e também para contigo e para a sua companheira, para o seu companheiro. Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes eu tenho visto famílias que se encontram com um dilema onde os pais sentem-se desconfortáveis com essa situação, que têm um patrimônio, têm os filhos, alguns têm problemas que podem afetar esse patrimônio, podem haver brigas e um monte de situações. Mas é uma situação que, nesse momento, ninguém precisa disso. Mas lá na frente vai precisar. Seus filhos vão precisar necessariamente. Eles agora, como eu disse, eles não precisam, mas lá na frente eles vão precisar. Então, eles podem estar lá na frente com o padecimento, com o sentimento dos pais não, que é o inventário, com toda aquela parafernália de situações que o inventário gera ao ser, ao ser instaurado, ao iniciar essa sistemática como um todo. Então, nesse novo sistema, você pode trabalhar com ele de tal maneira que você fica no domínio desse patrimônio até o último dia da vida do segundo casal. Não precisa, quando falta um, fazer inventário de um, depois fazer outro, aquela confusão toda que tem em torno dessa sistemática que a lei brasileira prevê e permite. Isso não é ilegal, é legal, porque está sendo praticado, enquanto a legislação brasileira está vigente, está sendo praticado. Então, a minha missão aqui é mostrar para você que tem como resolver de outra maneira. Então, como um casal como esse, José e Maria, tem um filho, eles daqui um pouco já deixam de estar aqui, tá? Eles deixam de estar aqui. O que tem que ser feito? Tem que ser feito o inventário. Esse inventário que é o problema. Esse inventário que é o grande X da questão. E essa caixa preta do inventário, que eu quero desvendar hoje com vocês, eu quero tirar essa possibilidade lá na frente, se vocês passarem por isso. Essa é a caixa preta do inventário. Que aqui eu vou te informar quanto custa exatamente o inventário. Você tem noção de quanto custa o inventário? Muitos falam, é só vender um dos bens, mas os filhos não sabem quanto custou para conquistar esse patrimônio, esse bem. Quem ganha com o inventário? Quem ganha com o inventário?
naturalmente, é um processo que os filhos vão receber um patrimônio, que já foi feito pelos pais, mas existem terceiros que vão ganhar com o inventário, que são a relação de advogados, que são cartórios, o Poder Judiciário envolvido com a situação, peritos, depende da situação, um monte de problemas que podem surgir através do inventário, os impostos que acontecem. E o que os bilionários fazem para evitar o inventário? Isso aqui que é o nosso grande questionamento. O que os bilionários fazem para evitar o inventário? Então, eu vou te mostrar agora, me permita trazer a tela, aqui é o inventário um exemplo de inventário que eu vou apresentar para você aqui, deixa eu mostrar, mudar a tela aqui. O imóvel que foi adquirido, por exemplo, há 20 anos atrás, por R$200.000. Hoje, atribuímos o valor de R$1.000, R$1 milhão para ele. Nós temos uma despesa do imposto sobre R$1 milhão de 44%, que é o ITCMD, aqui no estado do Paraná. Existem estados que cobram até 8%. O Brasil é um país que cobra somente 8% de imposto a título de ITCMD. Os honorários do advogado variam de 7% a 10% com base na tabela da ordem. Os cartórios, certidões, registro de imóveis, ou seja, no final das contas, você tem um custo de R$120.000. Isso para um imóvel. Custo de 12%. Então, a solução, muitas vezes, é vender esse imóvel, aí entram as pessoas que querem se aproveitar dessa situação, que pagam um deságio, desvalorizam 20%, 30% do valor, mas nós atribuímos aqui 20%. Então, o imóvel, no final, para os herdeiros, vai ficar valendo R$800.000. Só que existe um imposto de renda chamado ganho de capital. Do valor que você, quando você comprou, pagou 200.000 para 800, dá um lucro de 600. Se aplica 15% do ganho de capital, você vai ter um imposto de renda sobre esse valor, sobre esse total de R$90.000. Aí o valor já muda. Retomando as contas, nós tínhamos os 210, até com o ganho de capital subiu para 210.000, de 120.000, subiu para 210.000. Com menos 200 que você perdeu no imóvel, na venda, 800. Então, você tem um prejuízo, os teus filhos terão a possibilidade de ter um prejuízo de 41%. Ou seja, vai sobrar para eles líquido o percentual de 59%, ou seja, R$590.000 nesta matemática que eu estou fazendo. Quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. A boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem como evitar o inventário. Como faz isso? Realizando uma mudança de paradigma. Veja bem, essa mudança de paradigma é uma mudança de pensamento. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome. Eu não tenho vida eterna, você não tem vida eterna, ninguém de nós aqui tem vida eterna. Mas existe a possibilidade disso ser mudado. Então, e como faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. A empresa, ela pode se perpetuar a um indefinido. E como faz exatamente isso? Você, hoje, essa é a realidade sua. Você é dono de um patrimônio. Está aqui, você está aqui. Esse é o seu patrimônio. Você transfere esse patrimônio para dentro de uma empresa, que nós atribuímos o nome de empresa cofre. Essa empresa cofre, ela vai ser a dona de todo o patrimônio. E você vai ser o dono dessa empresa. Você vai ser o dono da empresa. E a empresa vai ser o dono do patrimônio. Bem como está aqui. Aqui você é o dono da empresa. As cotas da empresa estão em seu nome. Agora que vem a alternativa, que nós podemos mudar essa situação.
Aqui você vai perceber o detalhe mais importante da palestra, dessa nossa conversa, que você vai saber que todo esse patrimônio que você tiver em seu nome, pessoa física, vai para a pessoa jurídica e você vai ser o dono dela. Mas aqui você vai fazer a doação das cotas para seus filhos. Eis que é o momento de prestar atenção efetivamente. Quando você doa as cotas para seus filhos, você entrega a propriedade da empresa para os seus filhos, mas não perde o domínio da empresa. Você fica administrando ela até o final, o último dia da sua vida. Porque essas cotas vão ser constituídas em usufruto. Você vai ter usufruto de cotas, que vai dar garantia para você usar e fruir dessas cotas da forma que você bem entender. Quando seus filhos receberem essas cotas, vai ter um efeito de incomunicabilidade. O que é isso? O patrimônio que você constituiu, que se transferiu, as cotas que se transferiu para os seus filhos, não vai comunicar com o genro, com a nora, com quem quer que seja. Será exclusivamente do seu filho, da sua filha, ou de quem você determinar que seja esse patrimônio. Haverá também um outro efeito extraordinário, que é a impenhorabilidade dessas cotas. Eu te digo o que é a impenhorabilidade, é que não pode ser penhorada. Bem, claro que isso tem que ser feito antes de quaisquer ações judiciais que a pessoa tenha. Se tiver ação judicial, isso não vale. O que eu estou falando não vale. Essa impenhorabilidade não pode ser penhorada as cotas e esse patrimônio envolvido dentro dessa empresa. Se entrar em uma ação contra você, por exemplo, as cotas são do seu filho, não se penhora. Se entrarem com ação contra o seu filho, essas cotas estão gravadas com a cláusula de impenhorabilidade e também com a cláusula de usufruto. Está entendendo? Essas cotas o seu filho não pode vender. Ele não pode transacionar, porque está gravado com uma cláusula de inalienabilidade. Está entendendo? Está gravado com a cláusula de inalienabilidade. Você tem a possibilidade de, havendo uma pré-morte, uma situação meio complicada, de fazer a reversão, voltar para você essas cotas, ou levar adiante para os seus netos. É uma opção que você vai ter no caminho para você trabalhar. Você faz o que bem entender com essas cotas. Havendo uma possibilidade, existe uma cláusula chamada call option. Essa cláusula, ela possibilita para você reorganizar essas cotas. Ou seja, há casos em que aparecem, depois de um tempo, um filho fora do relacionamento atual, ou pode nascer um outro filho, ou pode ser feita uma adoção. Em várias situações, você pode reorganizar. A call option possibilita para você a recompra de cotas por um valor ínfimo que você vai determinar, você que vai determinar. Tu recompra tantas cotas quantas forem necessárias para fazer a reorganização dos teus filhos. Você tem a administração vitalícia desse patrimônio. Você vai ficar até o último dia da sua vida, do segundo do casal, pode ficar até o último dia do segundo casal. Mas, nesse caso, vai depender de cada família, de como quer se comportar, porque muitas vezes não adianta você ter um patrimônio e não deixar para os filhos usufruírem. Então, essa é uma situação que também tem que ser analisada. Existe uma outra cláusula, estou falando uma atrás da outra na sequência aqui, para que você perceba que você estará seguro em relação à questão do seu patrimônio. Uma cláusula chamada Golden Share. Essa cláusula é uma cláusula de ouro, uma cota de ouro, aliás. Uma cota de ouro onde que ela sobrepõe a todas as demais. Então, é mais do mesmo. Você vai ter uma cláusula mandato, vai ter poderes sobre esse patrimônio. Aí você entra numa outra esfera. Agora, quando as cotas já estão em nome dos seus filhos, vai fazer um acordo entre os sócios, entre os filhos. Vai dizer, esse patrimônio é contigo, esse é contigo, esse não pode ser vendido até tal época. Vocês podem trabalhar a forma que você bem entender com esse patrimônio. Você tem várias outras situações que você pode estabelecer, inclusive os filhos têm a obrigação de vender conjuntamente, criar mecanismo de vendas, de compra de uma do outro, a exclusão de um sócio que dê problema para a sociedade, o filho que tem problema sai fora, e toda aquela situação. Aqui, lembra do inventário, dos custos, outras situações todas que eu coloquei aqui? Deixa eu sair da tela para mostrar mais claramente para vocês. Aqui, tem um deságio, uma perda de patrimônio aqui de 410 mil.
Isso já mostrei lá atrás. Nesse sistema, o imposto ele vai acontecer sobre 200 mil, não sobre os 8, são sobre 1 milhão, que é o 4%. Honorários, você vai cobrar aqui o acordado, 25 mil. Cartórios, custo zero. Certidões, zero. Registro de imóveis, vai ter aqui no Paraná em torno de R$ 2.000, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso é uma estimativa que não tem agora, tem que fazer um procedimento para definir claramente qual é o custo. O ganho de capital, você não vai ter, não tem ganho de capital. E o total, nesse caso de gastos, é essa importância. De R$ 35.000, uma diferença muito grande em relação ao anterior. A diferença é de 375 mil. Não está errado, 375 mil aqui. Pela 35 dá 365 mil. Errei a conta aqui, mas a economia é enorme. E a principal diferença é a perda do patrimônio, que é zero. E essa conta cabe no seu bolso. Essa conta cabe no seu bolso. E isso é a maneira que você tem para chegar a uma conclusão de decisão em sua vida. Hoje é o momento que você está sabendo que é possível mudar o destino dos seus filhos lá na frente. E o mecanismo que nós temos para isso acontecer é através de uma holding familiar. Então, só para recapitular essa situação, você tem seu patrimônio no CPF, você coloca esse patrimônio dentro de um CNPJ. Esse CNPJ pertence, essa empresa pertence para você, as cotas dessa empresa pertencem para você, a empresa é dona do seu patrimônio. Você faz a doação das cotas para os seus descendentes, para os seus herdeiros, e lá você fica no domínio até o último dia da sua vida. E quando você não partir dessa para outra, não precisa fazer inventário. Seu Milton Dias, essa situação se aplica sim, seu Milton. São duas sistemáticas. O patrimônio que é seu, ele pertence à meia ação, a parte do que é sua parte, a legítima pertence para seus filhos, independente de qual casamento ele está. Aí você organiza de tal maneira que eles vão participar naquele patrimônio que você tem da sua parte, e ela vai destinar para aqueles filhos o patrimônio que está estabelecido. Então, você vai destinar aquele patrimônio, vai determinar aquilo que vai ficar. Se eventualmente o senhor falecer antes da sua atual companheira, essa autonomia pode ser mantida para com ela. Porque o senhor pode ter filhos com ela ou não. Porque ela tem o direito de habitação na sua casa, na casa que o senhor está. Então, senhor Milton, é perfeitamente possível que o senhor aplique essa sistemática, sim, senhor. Devanir Bonetti, queria fazer usufruto para meus filhos, daí livre do inventário? Dona Devanir Bonetti, sim, livre do inventário. Mas também livra a senhora também do domínio desse patrimônio. Esse usufruto desse patrimônio que a senhora está mencionando, ele vai ser transferido para os seus filhos. Se eles receberem por doação, eles são os donos. Poderá voltar para a senhora se eles assim desejarem, mas precisa da assinatura da esposa, do esposo, se forem casados. Aí é um entrave que existe que a gente procura evitar com essa nova sistemática. Então, quando se tem uma sistemática dessa organização, a senhora faz a mesma doação, só que das cotas, e a senhora fica no domínio desse patrimônio. Se a senhora precisar, por um motivo ou outro, vender, a senhora vai vender. A senhora não vai depender da assinatura de nenhum dos seus filhos. Essa é a grande diferença. Essa é a grande sacada. Então, a senhora não fica à mercê da obrigação. Como eu vi muitas situações, que eu já falei na questão da doação, que os filhos, as noras, os genros, muitas vezes não deixam que aquele velho, aquela velha morra, depois nós ficamos com tudo. É assim que funciona muitas vezes. A sessão de viabilidade é um momento como esse, agradabilíssimo, em que você vai se encontrar comigo. E é o ato mais importante que você pode fazer nesse momento. Por que eu te digo que é o ato mais importante? Porque é o momento de divisor de águas, onde você vai descobrir se é ou não o caso de fazer uma holding. Se vale ou não vale a pena. Em valendo a pena ou não, se for o caso de fazer uma holding, nós vamos evoluir para o croquis estrutural. Eu te explico lá o que é o croquis estrutural. Para isso, você precisa simplesmente fazer a sua inscrição no botão abaixo. Será direcionada para um outro ambiente, onde você vai fazer o pagamento, que se trata do melhor investimento que você pode fazer na sua vida neste momento.
porque você vai tirar essa dúvida, se vale ou não vale a pena dar sequência a esta ideia. E lá, após efetivado isso, nossa equipe entrará em contato contigo para marcar dia e hora para essa nossa reunião, para essa sessão acontecer. Ela tem data e horário para começar. Nós ficaremos o tempo necessário e, se for o caso, remarcaremos um outro momento para você tirar todas as suas dúvidas. Isso eu me comprometo. Então, após agendado, fique atento à sua agenda, para que nós nos encontremos e efetivamente possamos fazer o melhor de nós nessa reunião. Eu te aguardo lá.